Não é novidade para ninguém que Pokémon Preto e Branco é praticamente a temporada mais odiada, considerada mais fraca, a pior de todas de toda a franquia Pokémon. E isso vale até mesmo para o time do Oeste dessa região, que é simplesmente um dos maiores, se não o maior time do Oeste de toda a franquia. Junto com o Pikachu e o Charizard, que fez uma participação especial, ao todos os Pokémon só da região de Unova, ao todo foram 9 que o Ash capturou. Aí junto com o Pikachu e o Charizard, esse time ao todo seria de 11 Pokémons. Praticamente um dos, se não o maior time do Ash de toda a franquia. E esse aí, ironicamente, é o mais detestado, o mais odiado, considerado o pior. E tem 3 Pokémons desse time que são considerados não só os piores do time em si, mas como considerados os piores de todo que o Ash já capturou. Me refiro a Unfezant, Palpitoad e Boldore, que são simplesmente um trio extremamente odiado, extremamente desprezado. O que eu acho um completo exagero. Eu gosto desses Pokémons, eu sempre gostei deles. Antes eu até via que eles não eram tão bem aproveitados, e hoje eu reconheço que eles realmente têm esse problema de serem muito mal aproveitados. Uma injustiça completa. Por isso hoje a gente vai conhecer um pouco mais desses Pokémon. Vamos começar pela Unfezant. E sim, Unfezant do Ash é uma fêmea. Bem, como é típico de cada região, o Ash começa capturando o pássaro regional. No caso, Pidove, que evoluiu relativamente cedo. Alguns episódios depois, ela já se tornou Tranquill. E mais pra frente ainda, na segunda temporada de Pokémon Preto e Branco, Destino dos Rivais, na batalha contra a Skyla, Tranquill se tornou Unfezant. E desde então, Unfezant meio que apareceu pouco, de vez em quando aí. Aparecia pra cá ou pra lá, apareceu no ginásio de Virbank, e não conseguiu vencer contra o Koffing da Roxy. Outro momento que eu lembro, que acho que foi que o Unfezant até participou, mas perdeu, foi na Liga Unova contra o Riolo do Cameron, e não foi eficiente. Para muitos, Unfezant é considerado o pior pássaro regional. Novamente, eu sei que pode parecer clichê, mas eu acho que esse tanto de hate é um exagero. Unfezant tem um visual bem maneiro, uma fêmea bem bonita. Ela merecia mais. Todos os Pokémons do time de Unova do Oeste mereciam mais, é lógico. Mas esses 3 aqui, meu amigo, eles são muito hateados. É sério. Unfezant merecia muito mais batalhas, muito mais vitórias. Ela é muito injustiçada. E em seguida temos o Palpitoad. Cara, o tanto que ele sofre nas mãos dos haters de Unova é brincadeira, viu, bicho? Eu entendo até pouca partes. Eu entendo, ele teve muito pouco tempo de tela, pouquíssimas vitórias, grande parte das batalhas que ele participa ele perde. Ele pode ter um visual que muita gente acha tosco, simplesmente um girino ainda em formação. Mas cara, novamente, é muito exagero em cima do hate desse bicho. É muito exagero. O pessoal taca ele como o pior Pokémon de todos do Ash. Ninguém merece uma coisa dessa. Novamente, ele merecia muito mais. Ele merecia ter se evoluído e se tornado um 6 Nitoad. Ele merecia um arco próprio. Podia ter um arco de um torneio de Pokémon tipo água. Aí o Palpitoad participa junto com o Ash. Aí ele evolui. Ele tem mais batalhas onde ele vence mais. Ele tem mais desenvolvimento. Ele merecia muito mais. Novamente, todos os Pokémon de Unova do Oeste mereciam muito mais? Óbvio. Mas o Palpitoad, meu amigo, coitado, sofre. É sério. Eu admito que eu não curtia tanto ele, mas simplesmente porque eu não curtia mesmo. Mas hoje, eu vejo que ele merecia muito, ele tinha um potencial. Mas né, os produtores simplesmente lascaram a vida do Ash em Unova. Simples assim. Ash capturou o Palpitoad quando ele estava num lago junto com o Ashwat para buscar umas plantas medicinais, que os Pokémons dele, do Silent Aires, tinham sido envenenados por uns fungos.
Aí o Palpitoad viu o Ash e o Ashwat como invasores, aí decidiu espantá-los, e tudo isso foi capturado. Aí ele teve poucas batalhas, só batalhou tipo contra Stoutland da Burgundy, Zebstrika da Elesa, que essas duas ele venceu, mas de resto, pelo que eu lembro, ele perdeu muito. Perdeu no ginásio de Virbank contra o Garbodor da Roxy, perdeu no empate contra a Zebstrika do Stefan, perdeu contra a Emolga da Elesa também, e outras coisas que eu não lembro agora, mas ele teve muito pouco tempo de tela, de fato. E por fim temos Boldore, que pra mim esse é o mais injustiçado. Eu sei que o Palpitoad tem a fama de ser o mais, mas pra mim o Boldore que é o mais. Cara, olha pra esse Pokémon. Um Pokémon maciço, design interessante, pedras pelo corpo. Cara, ele é muito interessante. E sério, ele tipo só teve umas 2 ou 3 vitórias. 2 contra o Excadrill do Clay, que ele evoluiu depois de receber um chifre broca. Aí outra vitória foi num torneio onde ele simplesmente derrotou o Will Nicholas de um figurante. E cara, só, pelo que eu lembro, só isso. 2 vitórias. Ele perdeu contra o Koffing da Roxy, perdeu contra o Hydreigon do Cameron, ele perdeu contra o Escavalier da Bianca. Cara, que isso? É sério. Eu sei, taxam o Unfezant, taxam o Palpitoad como os piores, mas pra mim, pessoalmente, o Boldore é o mais injustiçado. Ele merecia muito mais? Muito! Ele poderia ter se tornado um Digalith. Um Digalith, que é um Pokémon extremamente poderoso. Com um Digalith, o Ash poderia ter tocado terror nos ginásios de Unova. Fora que o monte de movimento que o Roggenrola tinha de interessante, o Boldore nem usou. Como, por exemplo, o Obelisco. O Obelisco, aquele movimento de um Pokémon cria um monte de pedra em torno de si e lança várias delas? Não. Boldore só tinha tempestade de areia, só tinha esmagamento de rocha, explosão de rocha, canhão de luz. E esses, se tivesse mais um como o Obelisco, teria sido interessante. Boldore foi capturado ainda como um pequeno Roggenrola. Basicamente a equipe Rocket capturou vários para escravizar eles, aí um deles escapou, foi pedir ajuda, rolou todo o mogodó, aí conseguiram salvar. Aí no final o Roggenrola decidiu se juntar ao Ash, e mesmo o pequenininho ele já teve algumas poucas vitórias e tal. E cara, ele fez mais coisa quando era um Roggenrola que como o Boldore. Simples assim. Merecia ter virado Digalith. Merecia ter virado Digalith. Pra mim, o Boldore é o mais injustiçado. E bem, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Comentem a opinião de vocês. Vocês concordam que esses Pokémon são injustiçados? Ou vocês acham que eles são só bostas mesmo? Fiquem atentos para o próximo vídeo, onde eu também irei falar de outros Pokémon do Ash, sobre se eles são injustiçados, se eles mereciam mais, se eles são bons e tal. Fiquem atentos. Novamente, Pokémon Preto e Branco talvez não tenha muito vídeo nesse canal, mas eu tentarei falar basicamente o básico do que eu quero, do que eu penso. Então é isso, falou, até a próxima.